aí, Alex? Tá feliz, né? Eu tô feliz Tá demais, meu feliz. querido. Tá bem trajado. O Hoje que eu que tô mais bem aconteceu? vestido do Por que que você tá nunca. feliz? Ah, Philadelphia Eagles 6-1, né, mano? Como é que a gente fica triste desse jeito? É uma partida aí Ah, que é? tava precisando. Hum, entendi. Então, nesse tom de felicidade, estamos começando o Time Out News. E, pessoal, antes da gente ir pro tema do vídeo de hoje, a gente precisa lembrar vocês para se inscreverem aqui no canal do Endzone Brasil, porque nós estamos de casa nova. Saímos lá do canal do Esportudo, que vai passar por uma reformulação, e aqui os vídeos vão continuar no canal do Endzone Brasil. E o mesmo vai acontecer com o Vevito Morning Show. Vem quadro novo por aí, vem programa novo. Na off-season a gente vai trabalhar muitas outras coisas também. Então é muito importante que você curta esse vídeo, siga aqui o canal do Endzone Brasil e compartilhe com os amigos, porque você com certeza tem alguém que também assiste o Timeout e às vezes a pessoa não sabe que a gente veio pra cá, não é, Alex? Então os caras têm que seguir aqui, cara. É isso. Então, mais uma vez, não esquecem de se inscrever e curtir o vídeo. Então, seguimos. Você quer começar, Alex? Claro Acho que eu você quero merece. começar. Acho que você merece. Finalmente veio a vitória É tão isso. sonhada, né? Que o torcedor dos Eagles queria. Aquela vitória convincente, aquela vitória gostosa de assistir no maior palco que um time pode jogar, que é o Sunday Night Football. Então, o microfone é todo seu, cara. É isso. É felicidade pura, irmão. Acho que o time tava precisando depois do jeito que a partida do Jets se desenrolou, né? Que foi um jogo que a gente deu muito azar, né? Jogou pior do que consegue. E então vem nessa partida aí contra uma equipe, né, mais forte aí com o Miami Dolphins, que o Eagles foi e conseguiu dominá-los, né? Eu acho que esse jogo poderia ter acontecido de N maneiras diferentes, mas vamos trabalhar com a realidade que temos, né? Primeiramente com o Kelly Green, mano. A gente não ia perder, mano, na volta do Kelly Green, né? Eu estou aqui bem vestido de Devontae Agora você Smith. fala isso, né? Agora eu falo isso, mas eu trabalhei a zica ali, né? Isso aí ninguém fala, né? No Eu queria lembrar sacrifício a lá no todos bolão. vocês que eu apostei no Philadelphia Eagles, aqui nesse programa e Sim. lá no Endzone também. Então, Sim, eu tenho mais confiança nos Eagles do que o próprio torcedor. isso é Diz fato. muito sobre a franquia. Mas, mano, uma partida que o Eagles conseguiu jogar os dois lados da bola, né? E acho que tava precisando justamente disso. Acho que o ataque aí começou, né, meio travado, ele chegou na red zone, aquela coisa, né, aquele keep draw lá que eu reclamei bastante, assim, acho que até revendo talvez tenha sido, né, uma mudança de jogada do Jalen Hurts. Mas depois, né, dos outros 4 drives que chegamos na red zone, que era o principal problema, 4 touchdowns, né, o Eagles também no final do jogo ali, quando precisa, mano, o Eagles é um time que é muito consistente no fim das partidas. Então, eu tava acontecendo a chamada, falei assim, mano, agora vem aquele drive de 13 jogadas, 8 minutos, né? Vai terminar em pontos e vai tirar as chances do Dolphins. E é justamente isso que acontece, né? Eagles também usando muito o nosso querido touch push. Mano, preciso falar de Nick Sirianni aqui, mano. O cara arriscou uma quarta descida na linha de 26 jardas do próprio campo com o QB Sneak, mano. Isso é meu paraíso do futebol americano. Né? Jay Brown, mano, destruindo aí pela 5ª semana seguida. Eu acho que o Jalen Hurts jogando aí no sacrifício, né, com problemas, mas conseguindo superar, né, acho que é um cara que é, como eu disse, sempre consistente, apesar de agora aparentemente, né, estar com um problema aí de turnovers, que eu, né, gosto muito de defendê-lo em relação a isso, mas pelo jeito tá um pouco complexo. Dito isso, do outro lado da bola, mano, acho que a defesa jogou muito bem. Acho que a gente também contou com sorte, né, a galera tá, o Chandesai, aquela coisa, mas, tipo, teve um touchdown do Tariq que voltou por falta, e teve um touchdown que o Tariq dropou, né? Então esse jogo poderia ser diferente, né? Teve aquela falta ainda no Cedric Wilson do Bear, né? Que o Jalen Hurts lançou uma pick six logo depois, porque ball don't lie. Mas, né? Esse jogo poderia ter sido diferente do lado defensivo também, né? Não tirando os méritos do Desai, esse time aí tá com lesões, né? Sem o corner titular, sem os 2 safes titular, né? Então com problemas e ele fazendo um plano de jogo muito bom. Né, o Eagles do outro lado limitou as posses dos Dolphins e quando tiveram posses, né, o Eagles apesar de ter cedido 3ª para 8, 3ª para 18, sabe, então, cedemos 10 pontos, tá, mas teve todo um contexto por trás, mas foi uma vitória que tava precisando. Às vezes é bom ter sorte, né, como a gente não teve no último jogo, tivemos sorte nesse jogo, e aí o Eagles se aproveitou da oportunidade, né, e conseguiu dominar o Miami Dolphins, assim, né, acho que é uma vitória que o time tava precisando, né, pro resto dessa sequência que a gente vai ter aí. Com certeza você viu o Nick Sirianni dando a entrevista, que o cara pergunta pra ele sobre o QB sneak, sobre o tush push, o brotherly shove, ou o que quer que seja,
que ele começa falando na resposta dele que, a gente interpreta toda a primeira descida como uma primeira para 9. Que daí a gente já sabe que a gente tem uma jarda garantida. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. Sério, tipo, eu gosto muito do meu treinador, eu gosto muito da minha comissão técnica, mas a gente tem que saber também admirar o que tem de bom, o que tem de diferente nos outros head coaches. E o Nick Sirianni, ele tem uma identidade, ele tem uma filosofia e ele segue com ela. E se você tem uma filosofia de jogo diferente dos demais, é justamente isso que você falou. Você tem que colocar ela pra teste no seu campo de defesa, na linha de 26 jardas. E sabe, se não der certo, você tem que confiar no processo. Eu fui um cético dessa jogada ao vivo, porque eu falei, mano, tá na linha de 26 jardas, sabe? É aquela coisa automática. Eu tô num trabalho de reconstrução. Eu tô o futuro tá chegando aos poucos, tá tudo bem. Exato. Mas, cara, quando eles converteram aquela... E tipo, nesse drive, não foi só esse. Eles converteram mais 2 dos push, sabe? Isso é muito foda. É uma coisa que tem que se admirar nesse Philadelphia Eagles. É um time que joga com muita garra. É o que a gente até brincou na transmissão, né? O Miami Dolphins ali vem com um plano tático completamente inovador. O time mais rápido da história, o Eagles me empurra pelo bumbum. Sabe? Isso é legal do futebol americano. Isso é futebol americano, mano. Sabe? Isso, na forma velho. mais pura, assim, velho. E uma coisa que eu acho que em relação a isso, mano, que é muito válido mencionar, o Eagles joga com 4 descidas. Sabe? Claro, se for uma quarta pra 8, o Eagles não vai arriscar. Mas o futebol americano, eu sempre falo isso, mano, ele tem 4 descidas. E tem lances que, tipo, às vezes você tá numa terceira descida um pouco mais longa, que o Eagles corre com a bola sabendo que ele pode arriscar na quarta. Sabe? Isso muda não só a forma como você ataca, mas como você defende os Eagles. Quando você adiciona essa dimensão, né, pro ataque da Filadélfia, que, tipo, mano, é isso, sabe? Eu acho que o Sirianni entende. Ele entende. Eu vi um vídeo no YouTube uma vez, que era de um treinador de high school, se eu não me engano, que no programa dele, ele não chutava nenhum punch. Nenhum. Era uma parada tipo quarta para 25. Ele ia pra um passe em profundidade. Porque a teoria dele é interessante. Óbvio que isso não se traduz pra NFL, porque tem mais coisa em jogo ali. É uma franquia bilionária jogando, enfim. Que ele interpretava todo o punch como um turnover. E eu fiquei pensando naquilo, tipo, de fato é. Sabe? Você lançar uma interceptação, por exemplo, que você tá na linha de 30 jardas do campo de defesa. Você manda uma bomba no fundo do campo, é interceptada, a bola cai na linha de 10. A diferença disso pra um punch é só a estatística do QB, tá ligado? Então, é uma parada que eu acho que os Eagles pegam uma amostragem disso. De você tá ali na linha de 50 jardas do campo de ataque, o que é mais vistoso pro seu time? O que vai te dar uma chance maior de vencer? É você colocar o time numa posição o ataque adversário numa posição de campo adversa, que também você corre um risco de acertar a end zone e o time começar da linha de 20, ou você arriscar dali e roubar o momentum do jogo, estressar a defesa. Cara, as defesas ficam boladas de sofrer uma quarta descida da forma que é, porque imagina o desespero que deve ser pro defensor do time adversário, pro coordenador defensivo, você tá numa quarta para 1 e você saber que o time vai converter. É isso que é o pior. Não é simplesmente você converter com um passe, com uma parada. É que os Eagles fazem a mesma jogada todas as vezes e eles convertem. Sabe, eles estão 41 de 44, irmão. Sabe? 41, isso é muito absurdo. E, pô, a liga não vai banir, gente. Então, eu sinto muito se você ainda não chegou nesse nirvana espiritual de entender que, cara, é o diferencial dos Eagles. Quer fazer igual? Estuda, faz agachamento. Academia. E vai lá e faz, irmão, sabe? Não é simples, não é fácil, não é todo time que vai conseguir. E é isso, tá tudo bem. É futebol americano, baita vitória dos Eagles. Tá mais calmo agora, depois da derrota pros Jets. E aí, mano, acho que vale tocar do lado do Miami Dolphins, assim, né? Que é um time que eu acho que ainda precisa se provar, de certa forma, né? Eu acho que Miami perdeu 2 jogos aí, tipo assim, que foram na casa dos adversários, 2 adversários fortes, né? Então, que em tese, né, esperado perder, mas ao mesmo tempo, cara, são esses jogos que você tem que ganhar. O Miami Dolphins é um time que tá aí, Mike McDaniel, cara, revolucionando a NFL, né, defesa ainda se ajeitando com a chegada do Vic Fangio, né, não tá jogando de acordo com o que pode, Jalen Ramsey tá lesionado, nesse jogo mesmo tinha muitas lesões do lado de Miami,
Mas esses são os jogos que você tem que ganhar. Esse é o jogo que você vai ganhar pra mostrar que você é um time que tá ali competindo de fato, pra ganhar a divisão, pra pegar a seed 1, pra pegar a seed 2 em vez de 3. E o Miami Dolphins ainda não fez isso, né? A gente compara os Dolphins, sei lá, com os Dolphins de 2 anos atrás e vê o quanto esse time já caminhou, né? E agora, principalmente em relação ao ano passado, que tipo, é um time que melhorou muito com a chegada do McDaniel e que a gente não viu o Tua, né, no final ali da temporada e agora com o Tua. Mas quais foram os jogos que Miami perdeu, né? Justamente contra os Bills e com os Eagles. Então é um time que ainda precisa mostrar que pertence a esse lugar de contender. Eu acho que eles não conseguem fazer isso, não. Acho que eles não vão fazer isso, não. Não é isso que eu tô falando. Mas é um time que a gente ainda não viu fazer isso, né? Quando chegou assim numa briga um pouco maior, né? Não conseguiu derrotar os adversários, né? Tem todo um contexto nesses 2 jogos, principalmente esse ano. Fato é que não venceram as 2 partidas. E todo time sofre com lesão, sabe? Isso não, eu não consigo colocar como algo, um asterisco na derrota dos Dolphins. O time tava sem tal jogador. Mano, a mesma coisa da derrota dos 49ers na semana passada, da derrota dos Eagles na semana passada. Times bons perdem. É normal isso. Quando a gente fala que os Dolphins, eles não venceram times de campanha positiva ainda, é claro que é uma estatística que chama atenção, porque você olha as vitórias dos Dolphins e realmente todas elas foram contra oponentes bem fracos. Isso diminui a conquista do time? Não, de forma alguma. Isso vai do torcedor interpretar o que a estatística está dizendo. Mas, assim, você pega um Denver Broncos e mete 70 pontos neles. Legal, da hora. Eu acho que é o suficiente para você colocar o Miami Dolphins como o melhor time da liga, favorito ao Super Bowl? Não acho. Não acho. E aí eles vão lá e pegam os Bills, perdem por 4 posses de bola. Pegam os Eagles, perdem por 2 posses de bola. Mas estava lesionado. Notícia, o time não vai ficar saudável o ano inteiro, sabe? Ano passado os Dolphins jogaram nos playoffs com Skylar Thompson. O Josh Allen estava lesionado naquele jogo. E mesmo assim os Dolphins quase venceram. A NFL é isso. Acostume-se, sabe? Os Dolphins ficaram muitos anos sem ter uma relevância, não tem uma vitória nos playoffs desde lá do começo dos anos 2000, se não me engano foi em 2000 a última vitória dos Dolphins em playoffs. Quando o time volta pros holofotes, é esse tipo de cobrança que vai ter. Tem que chegar lá, acabou as desculpas, vence o jogo e é isso. Vou te dar um exemplo de um time que fez isso. Baltimore Ravens. O meu Baltimore Ravens. O seu Baltimore Ravens. Você que é um grande fã do Lamar Jackson, foi xingado na semana passada porque disse que o Lamar tá tendo uma das melhores temporadas da carreira e ele tá jogando muita bola. Eu sei que algumas pessoas elas tendem a pegar a visão do jogo que elas assistiram. E eu não culpo elas por conta disso. Sabe? Você torce pra um time na NFL, se esse time não é o Baltimore Ravens, você não vai ver todos os jogos dos Ravens. Você assistiu aquele jogo lá contra o Pittsburgh Steelers. O Lamar teve uma interceptação feia na red zone. Ele começou a jogar mal depois de jogar bem o jogo inteiro e os recebedores desperdiçarem as recepções, os passes. Mas enfim, fica essa impressão de que o Lamar não tá jogando muito bem, as estatísticas não ajudam. Só que quando você para analisar o jogo do Lamar, ele se desenvolveu no pocket, ele tá sendo um passador muito mais consistente. O Lamar, ele é o jogador... Eu vou tentar lembrar essa estatística de cabeça, mas se eu não me engano, ele é o jogador com mais jogos para 4 touchdowns totais e pelo menos 75% de passos completos abaixo dos 30 anos. É o jogador mais jovem a chegar nessa marca, assim, antes dos 30 anos. E a gente tá vendo cada vez mais um Lamar que resolve os jogos no braço. Ele consegue utilizar, óbvio, a corrida, ele teve bons momentos no jogo onde a ameaça do jogo dele, não necessariamente ele correndo com a bola, mas a ameaça dele correr com a bola, abriu janelas para ele fazer, por exemplo, um passe pro Gus Edwards que correu mais 50 jardas. Então é esse tipo de Lamar Jackson que a gente fala quando a gente coloca os Ravens no mais alto patamar. Então, vitória de 38-6 contra o Detroit Lions, que estava sendo queridinho dos Power Rankings aí na última semana. E com méritos, os Lions estavam jogando muito bem. Mas é isso. A gente está tendo muitos casos nessa temporada de 2 bons times se enfrentam e um atropela o outro. Isso tá chamando a atenção. Teve isso com Niners e Cowboys, teve isso com Bills e Dolphins, agora também com Philadelphia Eagles e Dolphins, e aconteceu a mesma coisa com Baltimore Ravens e Detroit Lions.
Cara, e Lamar Jackson, eu queria, assim, antes de mais nada, a gente tem que apreciar o jogador de futebol americano que é o Lamar Jackson. A gente nunca viu um jogador de futebol americano igual o Lamar Jackson. Tem o Randall Cunningham na década de 80 que começou com essa coisa do QB Scrambler, né, que ganha jardas com as pernas também, além do braço. Depois veio o Michael Vick, mas ninguém correu tão bem quanto o Lamar e agora, sabe, também passa tão bem quanto o Lamar. Ele é um cara muito especial, não tem nada no campo de futebol americano que o Lamar Jackson não consiga fazer. Eu acho que a principal questão dele sempre foi o entorno, mas principalmente o psicológico. Eu acho que o Lamar é um cara que se frustra muito rápido quando as coisas não estão indo, sabe, do jeito dele. E isso dá problemas em jogos maiores, o que não significa que ele não pode superar isso, né? E acho que agora com esse ataque do Todd Monken, ele tá cada vez mais confortável e mostrando que ele consegue, ele não precisa daquela rodinha que eu acho que o Greg Roman colocava muito, sabe? O Greg Roman, cara, é um excelente coordenador de jogo terrestre, mas o jogo aéreo do ataque dos Ravens sempre foi muito confuso, muito padrão de rota que recebedor batia a cabeça, sabe? Que o Lamar não tinha tantas respostas e o Lamar carregava muito o time. Agora ele tem armas mais confiáveis, a gente teve esse jogo dos Steelers que tiveram 7 drops, mas isso não tá sendo recorrente, né, ao longo da temporada. E tá sendo consistente, né? Você tem o jogo terrestre. O Lamar em si já resolve o jogo terrestre, sabe? Tipo, então você não precisa fazer muita coisa, você pode focar mais no jogo aéreo e casar uma coisa com a outra. E acho que é isso que a gente tá vendo dos Ravens. E aí, continuando nessa partida, eu acho que foi muito decepcionante do lado do Ben Johnson, né, o coordenador ofensivo dos Lions, que a gente tá vendo muita coisa, né, com um monte de jogador, mas que a gente também precisa falar do Mike McDonald dos Ravens, né? Eu falei no episódio passado que a gente precisa falar mais dessa defesa dos Ravens, e um dos motivos é esse coordenador, né, que desde a chegada do Roquan Smith, principalmente, né, a unidade mudou, né, tá da elite, né, desde a segunda metade da temporada passada. O Patrick Queen, né, quando ele deixou de ser o linebacker principal e começou a ser o segundo linebacker, agora também super se desenvolveu. É um time que tá conseguindo apressar o passe, que tem uma secundária muito forte, né, vai ser head coach um ou dois ciclos aí pra frente, mas que é um time muito completo, sabe? Eu gosto dos Ravens porque é um time que tá se mostrando muito completo essa temporada. E chegou aí num jogo contra outro time, né, que só tinha perdido uma partida, né, que tava aí voando e não deu chance nenhuma pro Detroit Lions. É isso. E você quer comentar alguma coisa sobre Chiefs e Chargers aí também? Eu sei que você, assim como eu, é um grande apreciador do jogo do Justin Herbert e ele não tem ajudado muito essa defesa que a gente faz a ele aí. Pô, 2 semanas em que ele não consegue ter respostas para o que as defesas adversárias fazem com o ataque dos Chargers. Eu achei que a vinda do Kellen Moore faria um bem mais imediato do que o processo está sendo. Eu acho que o ataque dos Chargers ainda esbarra em algumas limitações durante o jogo. Eu nunca fui muito fã do Austin Ekeler como o carregador do piano, como o cara que vai ter 20 carregadas ali e vai resolver as coisas no jogo terrestre. E eu acho que às vezes os Chargers se tornam um time unidimensional, precisam muito que o Justin Herbert faça tudo e nenhum QB consegue fazer tudo. Nem o Mahomes consegue fazer tudo. O Mahomes esbarra também em momentos do jogo onde nada tá fluindo. E o segundo tempo, principalmente o terceiro quarto de Chargers e Chiefs, ficou bem emperrado. O jogo estava competitivo até que os Chiefs foram lá e mataram o jogo no último quarto. Você tá notando alguma coisa no jogo do Justin Herbert que tá fazendo com que, mesmo quando ele esteja jogando bem, quando ele esteja num ritmo interessante, como por exemplo ele estava no começo do jogo, isso não seja sustentável ao longo da partida e não se traduza em vitórias? Cara, eu acho que é todo o contexto do time, né? Eu acho que o que você falou assim, ele não tá ajudando a gente de fato, né? Acho que ele tava melhor no começo da temporada e nessas 2 últimas semanas, sabe? Deu uma engasgada, assim, né? Tem essa coisa do tal sistema novo e tal, né? O recebedor, a gente falou, não é desculpa, mas tá machucado, né? Enfim. E o que eu acho, mano, é que como você coloca assim, parece que o Justin Herbert tem sempre que fazer tudo, tá ligado? E eu não acho que isso é passada de pano. Ele, de fato, né, teve chances de ganhar os jogos, né, e não conseguiu. Isso tá na conta dele, né, ele não tá sozinho. Mas ele tá sempre nessa posição, cara. E, tipo, ele é um dos caras que mais fez isso desde que ele entrou na liga, né? Tipo, ele tem, vezes. Então, cara, 14... Mano,
Por que que ele tá nessa posição 14 vezes, tá ligado? Tipo, Quase uma temporada isso inteira bom, que ele mano. tem que virar jogos. Isso não é sustentável e parece que toda semana, tipo assim, ele consegue fazer isso. E vai ter semana que ele não consegue, né? Acho que vai muito por esse lado. E o Brandon Staley, esse jogo, mano, teve 2 quartas descidas que ele não arriscou, porque ele não é esse cara mais, né? Então, cara, você tá jogando contra Kansas City Chiefs lá no Arrowhead, você tem que botar a bola na mão do Herbert pra ele converter e deixar as coisas mais fáceis, tá ligado? Quando o ataque não tá fluindo. E aí, no final do jogo, 4ª pra 16, Justin Herbert converte. Não precisa chegar nesse ponto, mano. Você tem que fazer o ataque se movimentar melhor no começo, né? Começou muito mal o jogo defensivo e depois melhorou, mas acho que jogou contra uma defesa muito forte também, né? E acho que aí agora puxando pro lado dos Chiefs, né? Kansas City Chiefs, cara, perdeu um jogo na temporada e agora tá aí. Ah, o Mahomes não sei o que, não tá passando a bola pra ninguém, tá aí. É o único time que não cedeu mais de 21 pontos nenhum jogo dessa temporada. Cara, deram uma defesa pro Mahomes. Simplesmente isso. E agora, né, contra o Kelsey, a gente viu, mano, 28 alvos pro Kelsey, 28 recepções, sabe? Tipo, não precisa de mais ninguém, mano. É isso que eles precisam. 3ª pra 16, Mahomes corre e converte. É isso é Patrick Mahomes e agora os Chiefs são um time mais completo do que eram, na minha visão. Né? Então, silenciosamente, apesar de problemas, aí acho que a barra é muito alta pro Kansas City Chiefs e tá aí. Alex, é o seguinte, você achou que não teria San Francisco 49ers nesse programa? Porque Achei. a gente tá gravando segunda-feira à tarde, então não aconteceu o Monday Night Football ainda, exceto pelo fato de que aconteceu. E é por isso que eu tô aqui, tô com o meu gorrinho, porque eu acabei de voltar de Minnesota. Eu tava lá acompanhando, cara, São Francisco 49ers e Minnesota Vikings, e eu já sei o que aconteceu nesse jogo, tá? Então, assim, eu sei que você tá curioso pra saber se os Eagles são a única equipe 6-1 da NFC. Pode me perguntar o que você quiser desse jogo, que eu vou te falar aqui em primeira mão o que aconteceu. E assim, vocês estão assistindo esse vídeo na quarta-feira, na quinta-feira. Vocês sabem se eu falei bobeira ou não, se eu menti pra vocês ou não. A verdade é, eu sei o que aconteceu, tá? Então pode ser que eu fale a verdade aqui, pode ser que eu fale algumas coisas verdade pra, sabe, pra CIA não chegar aqui, bater na porta e falar, temos um vidente em Uberlândia. Então, mano, o que você quer saber desse jogo? Acho que a primeira pergunta, para além do resultado, né? Vamos fazer um suspense. Eu quero saber se esse ataque dos 49ers foi predicado no Christian McCaffrey, que, né, está jogando aí com uma lesão, ou se Brock Purdy foi o principal fator aí pra como esse ataque se deu, né? É um jogo que com certeza ele vai receber muitas blitz do Brian Flores, que tem uma defesa aí maluca, tem um tanto de coisa diferente, parece que vai ser uma coisa é outra, e ele já lidou muito bem com blitz essa temporada, né? Então, como foi aí esse jogo do ataque dos Niners? Cara, basicamente você deu a resposta aí no final da sua pergunta. O Brock Purdy já experienciou essa quantidade exorbitante de blitzes, né? No jogo contra os Giants, ele sofreu blitz em 80% dos dropbacks e deu tudo certo. E nesse jogo, cara, o Brock, ele jogou melhor do que na partida contra os Browns. Ainda não é aquele Brock Purdy MVP que a torcida acha que ele é em alguns momentos. Sem o Deebo Samuel não foi fácil, cara. Não foi fácil. Mas a parada do Christian McCaffrey, cara, finalmente o Kyle Shanahan soube dosar um pouco mais ele, entendeu? Então, assim, a gente viu um pouco mais de Jordan Mason nessa partida. O Christian McCaffrey estava mais presente ali em jogadas de passe. Por quê? Porque ele é o alvo de segurança do Brock Purdy. Então, por que o Brock Purdy é um quarterback tão seguro com a bola? Porque ele sabe se a primeira leitura não estiver lá e ele já souber que o matchup da segunda, terceira leitura, que seja, não for um matchup que ele sabe que vai estar aberto, ele não hesita em jogar no check down. E o Christian McCaffrey, eu arrisco dizer que ele é a melhor arma pra você ter pra um check down. Porque ele tem algumas jogadas que você sabe que você dá a bola na mão dele e ele conquista aí mais 15 jardas. E é essa parada, sabe? Então, Niners correu melhor com a bola com o Jordan Mason. O Brock Purdy ali teve suas 200 jardas. Foi interceptado. Acontece. Você tá enfrentando um coordenador defensivo que disfarça até pra ir no mercado, tá ligado? Tipo, toda a cobertura do Brian Flores é uma cobertura bizarra, sabe? Então, esse tipo de coisa, mano, você tá pegando um QB segundo anista, vai ser esquisito, sabe? Ele vai virar, what the fuck is that, bro? E aconteceu mais também 2 touchdowns passados, então, sabe, foi uma partida melhor do que a partida contra os Browns. Isso responde a sua primeira pergunta?
Responde. Meu fantasy não agradece, mas responde. Quantos né? Porque pontos você queria do Christian McCaffrey? Eu preciso de 4 pontos. Acho que tá suave. 4 pontos? Ah, pô, não, Suave, tranquilo. tá Não, suave. ele fez. Mas assim, não, ele fez eu touchdown. quero... Então tudo certo. Pô, o streak seguiu. Lógico que seguiu, cara. A única Renda certeza que a fixa gente da tem na NFL. vida, além que nós vamos pra um outro plano depois dessa vida aqui, ou não, né? Eu tô falando da morte. Eu quis dar uma amenizada. É o TD do McCaffrey, cara. O TD do McCaffrey tem toda semana. Ah, o McCaffrey tá sem uma perna, ele teve que fazer ele teve que amputar. Mano, joga ele lá, transporta ele pra dentro da endzone. Tush push. Isso, mano, tush push, mano. Joga ele de cadeira de rodas lá que ele vai fazer um TD. Então, do outro lado, e aí eu quero que você já emende no resultado da partida. Né, o Kirk Cousins aí, a gente tá falando que por mais que os Vikings não estejam vencendo, está jogando um dos melhores futebol americanos da carreira dele, até mesmo sem o Jefferson, né? Venceu a última partida aí os Vikings, então contra uma defesa bem forte aí dos Niners, Nick Bosa, como é que foi, Fred Warner, e quero saber como é que eles jogaram contra esse ataque dos Vikings. Cara, é o seguinte, a defesa dos Niners foi bem. Foi bem. O Kirk Cousins é aquela coisa. Ele nunca vai ter uma partida completamente... Nunca é muito forte. Mas ele geralmente não tá tendo partidas desastrosas, onde ele faz besteira o jogo inteiro. Só que o Kirk Cousins, nas primeiras 4 partidas, ele tava tendo ali umas interceptações bobas na red zone. E isso acabou acontecendo nesse jogo também, mano. E influenciou no resultado. Por quê? São Francisco venceu por uma posse de bola, tá? Venceu por 27-20. E o Kirk Cousins, mano, ele teve uma interceptação fundamental no último drive da partida, que tava ali nas últimas 20 jardas do campo, lançou, pá, bola bateu, desviou, subiu, e o Hufanga interceptou, tá ligado? Foi lá, pegou a bola, sabe, retornou pra umas 50 jardas, e o Kyle Shanahan ajoelhou e pá. Mas assim, mano, o Nick Bosa, ele tá jogando bem nessa temporada. Só que ele não tá conseguindo finalizar jogadas. Ele tá parecendo muito mais um Max Crosby do que o TJ Watt, que vai lá e conquista o sec. Ele tá fazendo muita pressão, não tá sacando o QB. Nesse jogo ele teve meio sec. Deixa eu lembrar quem que foi o cara que sacou junto com ele. Eu acho que foi o Clelin Ferrell. Eu não tô lembrando da rotação se foi ele ou o Randy Gregory agora. Eu sei que foi meio sec pro Nick Bosa. E tá ligado, mano? É isso. O time jogou bem. O Fred Warner... Mano, o Fred Warner, ele pode não ter ali uma interceptação, um fumble forçado, só que ele é aquele jogador que você acha que ele tá se teletransportando ao longo do campo. Você viu ele no snap, ele tá no lado direito da formação. De repente, ele tá cobrindo o wide receiver, sabe, numa post. Você não entendeu por quê? Como assim, cara? Ele tá lá. E ele é um jogador fenomenal, pra mim é o melhor defensor da NFL nessa temporada. Óbvio que tem um pouco de clubismo aqui, mas, pô, eu tô assistindo... Vamos com calma. Eu tô assistindo ele jogar todo dia, então acontece. Mas sim, os Niners saíram vitoriosos, então não, os Eagles não são o único time 6-1 da NFC. Então, possivelmente a gente ainda terá uma semana 13 ali no Lincoln Financial Field, semana 12, não sei quando é esse jogo, com os dois times apenas com uma derrota. Então, eu não fui muito no futuro pra saber, mas pelo menos nessa semana eu te garanto que os times estão com o mesmo recorde. Tudo bem. E, bom, Alex, tá chegando aí a trade deadline da NFL, um momento muito esperado para os torcedores, não só pelo dia da trade deadline, mas geralmente a semana anterior a trade deadline já começa a ser bem movimentada. E o que é a trade deadline para você que caiu de paraquedas aqui? Os times têm uma data determinada pela NFL, onde eles podem realizar as últimas trocas antes de fechar esse período da NFL, onde as equipes podem realizar negociações para ainda nesse ano. Então, após esse período, os times só podem adquirir novos jogadores se esses jogadores forem dispensados ou se eles forem agentes livres. Então é um momento muito importante porque, por exemplo, no ano passado, os 49ers adquiriram Christian McCaffrey nessa trade deadline, que foi talvez uma das melhores trocas mid-seasons da história da NFL. Então aqui, eu e o Alex separamos 2 trocas que nós gostaríamos de ver e que também fazem um pouco de sentido, sabe? Não dá pra falar, Patrick Mahomes foi pro Philadelphia. Não é nada desse tipo. Então, Alex, que troca que você gostaria de ver aí
nessa trade deadline. Primeira troca, meu querido, que eu gostaria de ver seria uma bruxaria do bruxo da NFL. E esse ano a troca, né, a trade deadline é no Halloween, certo? Dia 31 de outubro. Então esse programa aí vai sair logo uma semana antes dela. E da última vez que o bruxo trocou por um jogador deste time, o time que recebeu o jogador foi para o Super Bowl, correto? A troca deu muito certo para o time que trocou. Já saíram reportes que ele está aí nos telefones buscando jogadores dessa posição. Então, eu gostaria que o Hal Roseman, do Philadelphia Eagles, trocasse pelo Kevin Byard, do Tennessee Titans. Achei que você ia falar pelo Jeremy Chin. Não, esse daí, mano, Eagles e Jeremy Chin, eu achei que estava destinado a esse momento. Os Eagles no draft de 2020, pra quem não sabe, na segunda rodada, estavam entre o safety Jeremy Chin, que foi para os Panthers, e o quarterback Jalen Hurts, na segunda rodada de 2020. E aí o Hurts acabou vencendo, né, por ser um quarterback, que é um valor posicional maior do que um safety, e, né, deu toda aquela, criticamos muito a escolha na época e tal, e deu no que deu. E agora os Eagles precisando de um safety, os Panthers não estão usando o Chin, seria o casamento perfeito, mas o time está machucado, e de safeties machucados já temos em montes no Philadelphia Eagles. Precisamos de alguém saudável, correto? Então, é uma troca que eu adoraria ver, né, é um cara que acho que faria bem pra ele estar num contender, né, já é um cara com uma idade mais avançada, logo, o contrato que os Eagles herdariam é de 2 anos, se eu não me engano, ele não é tão caro contra outras opções, né, gostaria que os Eagles fossem atrás do Budda Baker, com certeza, do Justin Simmons, com certeza, mas acho que são jogadores com um contrato maior, que a compensação para adquiri-lo seria maior, né? Então você teria uma resposta talvez mais a longo prazo, mas, né, não sei como isso seria pro Philadelphia Eagles, né, em relação ao sentido assim. Acho que se você pagar uma terceira rodada ali pro Tennessee Titans, fica tranquilo de fazer essa troca, né? E aí você vai ter uma resposta aí, você ainda vai ter o Blankenship e o Sidney Brown pra rotacionar ali entre esses 3 safeties, né? Você fica mais seguro na posição. E é muito importante para essa secundária que tá precisando, né? A gente tem o Reed, que inclusive não jogou contra os Dolphins, né? Mas que é um safety mais, assim, aparentemente ele é bom, né? Um undraft free agent do ano passado, né? Tá no seu segundo ano aí jogando muito bem. E o Sidney Brown, que é novato, querendo ou não, né? Então você traz um veterano aí muito experiente, muito bom, né? Mesma coisa pro Jordan Davis foi, né? No ano passado. E você fica mais seguro aí, é uma troca que eu gostaria de ver os Eagles fazendo. Bom, Alex, a primeira troca que eu separei aqui é de um jogador que a torcida do San Francisco 49ers também gosta muito. Ele é do mesmo draft que o Nick Bosa. E eu tô falando do Brian Burns, defensive end do Carolina Panthers. Ele tá numa disputa contratual com o time desde a temporada passada e ele tá no último ano de contrato. Então, pros 49ers, seria algo que iria de acordo com a mentalidade e filosofia que o time tá colocando para essa temporada. Eu não ia falar Brian Burns para os 49ers, porque o time tem aí 40 milhões de espaço na folha salarial para esse ano, mas esse dinheiro ele já tinha sido falado pelo John Lynch que ele funcionaria como carry-over, que é aquela quantia que sobra em um ano fiscal que vai para o outro ano da NFL. Então, se os 49ers, por exemplo, tivessem 30 milhões abaixo do cap na próxima temporada, esses 40 milhões de carry-over, eles pagariam esses 30 milhões e ainda sobraria 10. E o planejamento financeiro dos 49ers para manter esse time competitivo contava com isso. Porém, andam saindo reports aí que o time pode usar parte dessa verba para investir em um jogador para aumentar as chances do time conquistar o Super Bowl esse ano. E essa que é a parada. A mentalidade dos 49ers é conquistar o Super Bowl agora. O Nick Bosa acabou de renovar, então ele tá garantido aí pro futuro próximo. Mas o George Kittle tá ficando velho, ele já não tá mais participando tanto das partidas assim. A gente não sabe se é porque ele não anda treinando tão bem, ou então se porque o Kyle Shanahan prefere simplesmente distribuir a bola para outros alvos e guardar o George Kittle para um momento mais oportuno. Mas a verdade é que ele luta com lesões todas as temporadas, então a gente quer que esse cara vença o Super Bowl, os 49ers querem que esse cara vença o Super Bowl. Mesma coisa vale pro Brandon Ayuk, que tá num ano de contrato também. Então, não se sabe ainda se os 49ers vão ter verba para renovar com ele. Mesma coisa com o Deebo Samuel, que renovou por 3 anos, ele vai ficar mais ano que vem e o próximo. Só que você pode ter que trocar esse cara para manter o Ayuk. Então, essa situação dos 49ers pros próximos anos já é uma situação complicada. Então, eu consigo ver o John Lynch olhando e falando:
ok, legal, a gente poderia pegar parte dessa grana e realmente levar para o ano seguinte, mas a gente precisa destinar uma parte dessa grana para botar esse elenco agora dentro do Super Bowl lá em Las Vegas. Então, Brian Burns faria muito sentido para os 49ers, faria sentido também pro Carolina Panthers, porque não parece que ele quer renovar com o time, então você ainda conseguiria sair aí com uma boa escolha de draft, porque ele valeria uma boa escolha, e você teria um front seven ali, pelo menos um front four absurdo, com o Nick Bosa de um lado, Brian Burns do outro, e ali pelo meio o Eric Armstead e o Javon Hargrave. Seria absurdo. E os 49ers precisam um pouco de ajuda ali no pass rush. Então, Brian Burns é um cara que, pô, eu acho que encaixaria perfeitamente no sistema do Steve Wilkes. Já jogou com ele também. Então, sabe, eu acho que tudo alinha para que os 49ers consigam fazer esse movimento. Qual que é a outra troca que você separou aí? Mano, dito isso tudo, eu sou contra esse movimento. Essa Pô, troca está lógico que você é vetada. Isso não pode acontecer. Se você fosse a favor, você seria maluco, pô. Isso não pode Da acontecer, mesma forma ok? que eu acho que, pô, Bayard nos Eagles seria muito legal. Pra você? Pra mim, não. Minha segunda troca seria o Ed Daniel Hunter do Minnesota Vikings para o Jacksonville Jaguars. Nossa, certo? Bom movimento. Os Jaguars são um time aí que está disputando a sua divisão e querendo sonhar mais nos playoffs, correto? Então você vai no Minnesota Vikings, que é um time que está aí num, entre aspas, rebuild competitivo, né? Que é um tipo de coisa que eu não acredito que exista. Mas chegou no momento de começar a pensar em se desfazer de algumas peças. O Hunter tá aí, né, liderando a liga em sacks, se eu não me engano, né? Não faz o fact check aí, mas é por aí. Tem muito sacks essa temporada e seria bom pra ele ir para um contender, né? Pela idade, acho que Jacksonville tem o teto salarial pra aceitar, né? Absorver o contrato dele, que é 1 ano aí, se eu não me engano, e tem uns incentivos relacionados a sacks, então tá um pouco maior do que ele receberia, mas precisa de ajuda nessa linha. É uma defesa que tá jogando muito bem, com uma secundária que a gente precisa falar mais sobre. O Williams interceptando muita bola, o Tyson Campbell é um cornerback, né, que desde a temporada passada tá jogando muito. Mas o Trevor Walker, nossa primeira escolha geral, que ninguém entendeu porque foi a primeira escolha geral, não tá produzindo como deveria, né? Não é nem como uma primeira escolha geral, mas talvez bem o suficiente, né? Então você coloca esse cara junto dele, né, no oposto da linha, acho que ajudaria muito o Jacksonville, né? Em vez de trocar, por exemplo, né? Claro que podem fazer isso por um Brian Burns, porque ano que vem, né, talvez o Trevor Lawrence já renove, vai ganhar aí pelos 60 milhões, né, então você acredita que essa sua primeira escolha geral tenha que se desenvolver. Para esse ano, né, seria bom trazer um veterano que produz imediatamente para dar mais chances para Jacksonville, e acho que uma quarta e uma sexta, uma quarta e uma quinta rodada, alguma coisa nesse sentido, né, ajudaria tanto os Vikings quanto os Jaguars. Cara, a última troca que eu separei aqui é uma troca que magoaria muito uma torcida. Eu acho que, pô, esse cara já meio que, quando ele saiu, a torcida ficou bolada. E eu tô falando de Davante Adams indo para o Detroit Lions. Sim! Sim, torcida dos Packers, me desculpa, mas eu gostaria muito de ver isso acontecendo, cara. Porque vamos lá, vamos pegar o elenco dos Jaguars, não, o elenco dos Lions aqui. Você tem um grupo de recebedores que tem um recebedor muito bom, que é o Amon-Ra St. Brown. Aí você tem ali o Jameson Williams, que foi draftado no passado, estava lesionado o ano inteiro, ficou suspenso pelas primeiras partidas dessa temporada, então a gente ainda não sabe o que vai ser o Jameson Williams no Detroit Lions. De qualquer forma, é um time competitivo e é um time que pode estar nos grandes palcos antes do que a gente imaginava. O Detroit Lions começa esse trabalho de reconstrução ali no momento em que eles trocam o Matthew Stafford, trazem o Dan Campbell, começa a mudar a cultura do time e o Jared Goff dá certo. Então, se antes o projeto era trazer outro QB para se desenvolver abaixo do Goff, hoje o projeto é tentar ser competitivo com o que você tem ali. Você tem talvez uma das melhores, se não a melhor OL da NFL protegendo o passe. Então o Jared Goff fica muito confortável naquele pocket. E você tem um grupo de recebedores que ainda poderia receber uma ajuda. O Davante Adams no Las Vegas Raiders, cara, eu não entendo esse movimento. Não entendi quando ele foi pra lá. Eu quero jogar com o Derek Carr. Pô, mano, vai passar férias com o cara, sabe? Tipo, sei lá, mano. Você quer ser pago? Eu entendo que você quer ser pago. Só que os Packers queriam, de fato, pagar o
o Davante Adams, sabe? O problema não era esse. Então, sabe, ele foi pros Raiders lá, jogou fora boa parte da carreira dele, as chances dele ir para um Super Bowl, ele basicamente enterrou elas no momento em que ele foi para uma divisão que tinha pelo menos 2 times melhores do que os Raiders, e agora ele tem a chance de sair, porque tudo tá dando errado naquele time, né? Você tem que começar o Brian Hoyer numa partida de domingo contra Tyson Bagent e ainda você sair derrotado e propriamente derrotado, porque os Bears dominaram os Raiders em boa parte da partida. Você deve capitalizar com o que você tem ali para começar a pensar no projeto de rebuild da franquia, sabe? Se você já tirou o Derek Carr de lá, chutou ele da franquia, trouxe o Jimmy Garoppolo, que é um cara que... Nossa, que surpresa, o Jimmy Garoppolo se machucou, né? Ninguém previa isso acontecendo. E aí a sua resposta é Brian Hoyer e Aidan O'Connell? Cara, você precisa ir atrás de alternativas. Troca o Davante Adams. Para os Lions seria incrível essa troca. Os Lions muito provavelmente se tornariam talvez o ataque mais perigoso dessa NFC, porque você tem ali o Sam Laporta, que foi um baita acerto no draft. Você tem aí o David Montgomery, que né, ele não é um cara que costuma ficar saudável durante longos períodos de temporada, mas que quando jogou, estava jogando muito bem. O Jahmyr Gibbs, que apareceu no jogo contra os Ravens, então pode ser uma boa arma para esse time. Cara, seria um encaixe sensacional. E eu, como torcedor dos 49ers, também não gostaria de ver, porque é mais um time sendo fortalecido dentro da NFC. É mais um obstáculo pro meu time ter que passar antes de ir pro Super Bowl. Porém, cara, falando como alguém que gosta de futebol americano, eu preciso ver o Davante Adams de novo jogando com um cara, com um QB que tem a capacidade de passar a bola como ninguém, que é o Jared Goff, principalmente passando em profundidade, que ele é um dos melhores da liga fazendo isso. Então, sensacional seria essa troca. Alex, chegou a hora do nosso bolão da NFL, um oferecimento de Play Green, que tá com depósito em dobro, então cola lá, bônus de até R$600. Alex, eu vou deixar você começar nessa semana, porque o seu time já venceu, então faça as honras. Perfeito. Meu primeiro palpite para essa semana da NFL vai ser o Philadelphia Eagles contra o Washington Commanders, certo? Falei, mano, eu vou continuar apostando aqui enquanto... Ah, mano, eu falar isso depois de eu ter apostado e a gente ter perdido pro Jets se eu não apostar, né, e a gente vencer do Miami Dolphins, mas então a confiança tá recuperada, correto? Vamos jogar aí contra o rival de divisão, fora de casa. Acho que os Eagles aí estão se encontrando, né, ao longo dessa temporada aí que trocou os 2 coordenadores, então esse tipo de coisa já era esperado. Eu achei que chegaríamos nessa semana com um recorde de 6-1, certo? Então tá tudo como planejado e tenho planejado mais uma vitória, né? Sofremos uma dificuldade aí na primeira partida, mas acho que é um time melhor do que era naquela semana, então vou com o Philadelphia Eagles aqui. Maravilha. Pro meu primeiro palpite, eu também vou no meu time. Ora, que surpresa. Eu vou nos 49ers contra os Cincinnati Bengals. E assim, mano, a gente já ganhou 2 Super Bowls contra os Bengals. Essa camisa pesa, tem que respeitar essa franquia. Ganhou em 81, ganhou em 88. Vai ganhar agora também em 2023. Eu acho que os 49ers vão chegar vindo aí de uma vitória. Eu acho não. Vai chegar vindo de uma vitória, né? Já que eu já sei que venceu o jogo. Opa! O ato falho aí do Freud aí, hein? Não, pô. Cara, não é questão de Freud, né? Pô, eu fui lá, eu tava lá, cara. Eu tava. Então, os 49ers vão vencer os Bengals, vão chegar na bye week aí com um recorde de 7-1. Que é um recorde que os torcedores do Internacional gostam muito. Parabéns, Internacional! Vocês enfiaram 7-1 no Santos também. Momento futebol aqui nesse programa. Complicado, então, tá? Meu Santão vai cair. Meu não. Eu tô nem aí com o Santos, eu tô com o São Paulo. Eu vou com os Niners aí, mano. Já, você começou, então sou eu agora, né? Pro meu segundo palpite, eu vou nos Chiefs contra os Broncos e... Eu nem preciso justificar isso daqui, mano. Renda fixa, beleza. Segue o baile aí. Meu próximo palpite, cara, vou com o meu Baltimore Ravens mais uma semana, correto? Apostei e eles, mano, mostraram que dá pra confiar nesse time. Esse time, mano, vai vencer então a partida contra o Arizona Cardinals, né, que é um adversário não tão forte quanto era o Detroit Lions. Mas Lamar Jackson, mais uma vez mostrando, né, tudo aí que a gente já falou, né, dele mostrando que dá pra confiar nele. Então, vou com mais uma vitória dos Ravens aqui no bolão. Maravilha. Você fica com o último também. Perfeito. Meu último palpite
Lions contra o Las Vegas Raiders, né? Os Lions vindo aí de uma derrota contra os Ravens, que eu acho que não diz tudo sobre esse time, né? Eu acho que, assim como o Miami Dolphins, né, é um time que ainda precisa mostrar que pertence, né? E nessa primeira oportunidade não conseguiu, né? Foi totalmente dominado aí, mas acho que não necessariamente você joga fora tudo que já aconteceu até aqui, né? Então, você vai jogar contra um adversário, nesse caso, mais fraco, que é o Las Vegas Raiders, né? Então, espero que os Lions voltem, né? O que tem mostrado nas primeiras semanas, mas é um time aí que eu gostaria de ver vencendo um jogo de maior expressão, assim, né? É um time que começou muito mal a temporada passada, né? Virou um pouco a chave ali na segunda metade do ano passado e esse ano começou muito bem, mas ainda precisa dar aquela vitória, assim, né? Eles ganharam na primeira semana dos Chiefs, mas era um Chiefs também que ainda estava se encontrando, né? Não é o Chiefs que a gente tá mostrando agora. Então, aconteceu uma vez, assim como esse jogo dos Ravens não diz tudo. Gostaria de ver mais, mas acho que essa semana vai ser tranquilo, vai ganhar dos Raiders e seguimos. Perfeito. E para encerrar aqui então, eu fico com o Dallas Cowboys contra o Los Angeles Rams. E o principal motivo disso é que eu ainda acho que o Los Angeles Rams é aquele time que a gente não pode elogiar, sabe? Os Rams, eles estavam começando a me conquistar, assim, nessa temporada. Eu comecei bem cético quanto a essa equipe, mas eu tava gostando do que eu tava vendo desse ataque. O Puka Nacua segue sendo sensacional. Ele teve mais targets e mais recepções do que o Cooper Kupp, então ele realmente é uma nova arma do Sean McVay. Ele não foi só um cara que produziu porque o Cooper Kupp não tava lá. Mas você tá jogando contra o Pittsburgh Steelers em casa e você não roda a faca, sabe? O Pittsburgh Steelers é aquele time que todos os jogos deles são bizarros, sabe? Os 3 primeiros quartos, o Pittsburgh Steelers não pratica futebol americano. E aí a sensação que eu tenho é que o Matt Canada, ele tira o Kenny Pickett das correntes e fala: vai lá, menino, faz o que você quiser aí. E aí ele foi lá e ganhou esse jogo. Então eu ainda acho que o Los Angeles Rams não me convence. Toda vez que eu tento ficar convencido por esse time, eu quebro a cara. E num bom sentido também, porque eu não tô nem aí pros Rams. Esse jogo aqui é um jogo de 2 times que eu não gosto. Eu torceria pelo empate aqui, sendo bem honesto. Eu falei, você vai apostar em Dak Prescott assim? Pô, eu vou apostar no Dak Prescott. Cowboys vence esse jogo. É um jogo em casa. Então no Jerry World eu não vou botar os Rams vencendo aqui os Cowboys, tá bom? Ok. Maravilha. É isso, Alex. Mais um timeout chegando ao fim aqui. Eu agradeço a você que assistiu esse episódio por completo. Siga o Endzone Brasil nas nossas redes sociais. Vão estar todas na descrição. Segue eu também. Segue o Alex. Eu falo muito sobre o San Francisco 49ers lá na rede social X do Elon Musk. Twitter. Nunca mais repete isso. Nunca mais repete isso. A nossa maior briga que a gente tem depois de ter superado a quarta descida, depois da união Cry Eagles, Cry 49ers, agora é o verdadeiro nome da falecida rede social do passarinho. Mas é isso daí, Alex. Eu espero que na semana que vem os nossos corações estejam alegrados também com mais vitórias do nosso time e que eu não quebre a cara por ter desafiado o destino aqui e revelado tudo o que aconteceu com a minha viagem no futuro. Perfeito, meu querido. Mais um timeout aí, sempre bom estar aqui trocando essa ideia com você, correto? Lembrar, galera, mais uma vez, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal aqui do Endzone, que a gente tem muita coisa legal preparada pra você, certo? Agora nesse espacinho nosso aqui vai ter muita coisa chegando, então não se esquece pra vocês não perderem nada. Beleza? Tamo junto, Go Birds mais uma vez e vamos por mais. Touchdown!